Olá, meus irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Sermão em Cristo, presbítero William Garcia. Eu quero desde já estar agradecendo a cada um dos irmãos que dispôs alguns minutos da sua preciosa atenção para estarem assistindo este vídeo e meditando juntamente conosco na palavra de Deus. Aproveitando a oportunidade, eu quero estar enviando um forte abraço a todos os irmãos que congregam na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, em especial a todos os irmãos que servem a Deus, que congregam na Igreja Presbiteriana Renovada da cidade de Mauá, que é pastoreada pelo pastor João Olímpio, ao qual eu quero também estar enviando um abraço ao pastor e toda a sua família. Que Deus vos abençoe. Que Deus também abençoe os nossos irmãos companheiros de ministério, os presbíteros que fazem parte do conselho e aqueles que estão em disponibilidade. Deus abençoe a todos, os diáconos, diaconisas, evangelistas, aqueles que fazem trabalho de missões, de evangelismo, a todos os departamentos de mulheres, de homens, departamento de jovens, de adolescentes, de criança, enfim, todos os departamentos, departamento de louvor, todos quanto têm feito a obra do Senhor. Um forte abraço, em nome meu, em nome da minha família. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma breve e rápida leitura na palavra de Deus. Eu peço que, por favor, você que pode, tem condição, você que está próximo, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo no livro do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, dos versos de número 35 até o de número 41. É uma passagem muito conhecida entre os irmãos, mas eu acredito que Deus ele tem algo para falar e para fazer as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 35, assim está escrita a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, me chamou muita atenção o versículo de número 41, o versículo que encerra esta passagem. O versículo de número 41, ele vai se encerrar com uma pergunta, com um ponto de interrogação. Os discípulos agora perguntam uns para com os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se nós fôssemos responder quem é este homem, somente olhando para o livro de Marcos, nós vamos encontrar Marcos registrando 18 milagres que este homem veio a realizar. 10 milagres ele realizou na área da cura, 4 milagres na área da natureza, 2 milagres na área da libertação e 2 milagres na área da ressurreição, ou seja, ele mostrou o seu domínio em todas as áreas da vida de um ser humano. Por isso, eu venho te dizer nesse exato momento que Jesus é aquele que tem o domínio, que tem o controle e pode fazer um milagre acontecer
na tua vida, independente do problema que você está passando ou vivenciando, Jesus ele pode te dar vitória. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero aqui dar uma entrada a este texto, relembrando um pouco essa passagem bíblica. E sendo assim, nós vamos discorrendo para falar alguns pontos em que o Senhor falara ao meu coração. Nós observamos que Jesus, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos: olha, adentrem para dentro do barco. Quando os discípulos adentraram para dentro do barco, Jesus lhes disse, Jesus afirmou categoricamente a eles, dizendo: olha, nós vamos chegar na outra margem. Quando os discípulos adentram para dentro do barco, ouvem a palavra de Jesus, eles então assumem o controle daquela embarcação. E eles levam aquela embarcação para o destino, a província dos Gadarenos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus vinha de uma grande maratona de atividades. O seu corpo estava cansado e ele pensava consigo: agora chegou o momento de eu descansar. Jesus então encosta sobre uma almofada na polpa do barco e ele é dominado pelo cansaço, ele acaba dormindo durante aquela viagem. E a Bíblia vai nos dizer que durante aquela viagem, agora como de surpresa, um forte temporal de vento vem contra aquele mar, fazendo com que aquele mar viesse ficar agitado. E daí então os discípulos agora têm que dobrar as forças no remo para chegarem ao seu destino. Os discípulos dobram as suas forças, impõem um maior número de força, mas ainda assim não conseguem ter o domínio, porque o vento se aumenta, o mar acaba se tornando mais bravio ainda. E sabe o que acontece? Os discípulos vieram perder o controle daquela embarcação. E agora aqueles homens que eram experimentados no mar, alguns deles, a saber que eram pescadores, eles não somente perderam o controle daquela embarcação, eles ficaram com medo de perder as suas próprias vidas. E o que a Bíblia nos diz? Que naquele exato momento eles vão até o Senhor Jesus e despertam a Ele, dizendo: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Irmãos, a minha primeira reflexão é feita da seguinte forma: os discípulos de Jesus estavam naquela embarcação debaixo de uma obediência. Eles acataram uma ordem de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse para eles: olha, adentrem para dentro do barco. Ou seja, como fruto da obediência à ordem de Jesus, eles estavam passando agora aquele momento de adversidade. Irmão, sabe o que eu paro para analisar? Quantas são as vezes que nós estamos passando por uma adversidade? Quantas são as vezes que nós estamos passando por um período, por uma situação contrária a nós, e se levantam pessoas com palavras desequilibradas e dizem que nós estamos apenas colhendo o que nós plantamos. Existem pessoas que se levantam não com mãos para nos ajudar, mas com dedos para nos acusar, dizendo: isto é fruto de pecado, isto é fruto de rebeldia, não é? Possa ser que você está vivenciando isso, possa ser que você está passando por um momento de adversidade, você está passando por um momento difícil na tua vida, e ainda assim você tem que ouvir pessoas dizer que a culpa é sua. Mas deixa nesta manhã eu te dizer algo. Eu estou com a palavra de Deus e eu tenho a autoridade de Deus para lhe dizer: deixa as pessoas pensarem o que quiserem, deixa as pessoas falar o que elas quiserem falar. O que mais importa, querido, é que Deus, Ele está no controle dessa situação da tua vida. Deus tem um plano maior, Deus tem um propósito maior a fazer acontecer na tua vida.
Quando Deus não acalma a tempestade, Ele usa a tempestade para acalmar você e para te dizer: meu filho, não se desespera, eu estou no controle da situação da tua vida. Deixa as pessoas dizerem o que quiserem a teu respeito, o que mais importa é que Deus é quem está no controle da tua vida e das situações que cercam a sua vida também. Segundo, irmãos, eu observo que o forte temporal de vento que intimidou os discípulos não foi capaz de despertar Jesus do sono. As fortes ondas que se levantaram contra aquele barco não foram capazes de despertar Jesus do sono. A Bíblia nos diz, irmãos, que o vento era forte, ele fez com que se levantasse fortes ondas que vieram contra aquele barco, contra aquela embarcação. E sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que se encheira de água dentro daquele barco. O vento não despertou Jesus do sono, as fortes ondas não despertaram Jesus do sono, e nem a água que adentrara para dentro daquele barco foi capaz de despertar Jesus do sono. Mas quando os discípulos clamam por ele, ele rapidamente se desperta do seu sono e se prontifica a atender o clamor dos seus discípulos. Sabe o que eu quero lhe dizer? Jesus é sensível ao seu timbre de voz. Jesus é sensível, querido, à tua voz. É tempo de acionar aos céus, é tempo de clamar a Deus, é tempo de fazer aquilo que a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. É tempo de pedir ajuda, é tempo de clamar aos céus. Se uma forte tempestade tem se levantado contra a tua vida, é tempo de você clamar. Quem sabe você parou de clamar, quem sabe você parou de buscar, quem sabe Deus vai permitir até que essa situação que você está atravessando te desperte, querido, para que você volte a buscar a presença de Deus. Rabadek Navasheri Kayasou. Nada foi capaz de despertar Jesus do sono, mas quando os discípulos alçaram a sua voz, Jesus automaticamente se prontifica a atender o clamor dos seus discípulos. Clame a Deus, clame aos céus, peça ajuda a Deus e você verás o que Jesus vai fazer na tua vida. O terceiro ponto que eu aprendo nesta passagem bíblica: se no versículo 38 os discípulos estavam apavorados com a forte tempestade de vento e com o mar bravio, no versículo de número 41, os discípulos estavam agora surpresos com o vento e o mar totalmente aquietado. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que aquilo que por vezes traz apavoro e aquilo que traz medo a nós, não intimida o Deus que nós servimos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O cenário que os discípulos estavam atravessando era um cenário perfeito para Deus operar um grande milagre, para Jesus operar um grande milagre na presença dos seus discípulos. Sabe o que eu quero lhe dizer? Que o impossível é a porta que se abre para Deus operar um milagre na tua vida. O impossível que você está vivenciando é o cenário perfeito para Deus operar um grande milagre na tua vida. Eu fui esta semana bombardeado por esta palavra. Deus falara ao meu coração através desse texto que aquilo que por vezes me apavora não intimida a Deus. E é isso que eu venho te dizer. Aquilo que tira o seu sono não intimida a Deus, querido. Jesus, ele permanecia imune a tudo aquilo que estava cercando aquele barco, mas quando os discípulos clamaram a ele, rapidamente ele se prontificou a atender o clamor dos seus discípulos. É isso que Jesus quer fazer. Quando nós clamarmos a ele,
Ele vai se levantar ao nosso favor. Quando nós clamarmos a Ele, nós vamos ver o que Ele vai fazer ao nosso respeito. A Bíblia nos diz que quando os discípulos clamam a Jesus, Ele se desperta do sono. Ele dá uma ordem ao vento e ao mar, assim como o pai dá uma ordem ao filho e o filho obedece. Jesus deu uma ordem, o vento se aquietou, o mar também se aquietou, a voz da autoridade de Jesus. A mesma voz que falou com aquele mar e aquele mar se aquietou, é a mesma voz que pode se dirigir à adversidade que você está atravessando e colocar tudo no seu devido lugar. A Bíblia nos diz que quando Jesus se desperta, Jesus trouxe bonança para aquela embarcação. Sabe o que eu quero lhe dizer? Jesus vai trazer bonança para a tua casa. Jesus vai trazer bonança para a sua família. Jesus vai trazer bonança para o teu coração. Acalma o teu coração. Jesus está no controle de todas as coisas que cercam a tua vida. Ramantec, Xeri, Lacaia, Sub de Camandarábia. Os discípulos no início estavam apavorados, mas depois eles ficaram surpresos com o agir de Deus. E é isso que eu venho te dizer nesse dia. Você pode por um instante estar apavorado, mas você vai estar surpreso com aquilo que Deus vai fazer a teu favor. Se prepare, você vai ver, você vai ficar surpreso com aquilo que Deus ele vai fazer a teu favor. Talvez você começou ouvindo essa mensagem e o seu coração estava apavorado, mas sinta-se agora seguro, sinta que Jesus vai fazer com que você fique surpreso, porque grande será o agir de Deus na tua vida, grande será o agir da poderosa mão de Deus sobre o teu favor. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora ouvir e louvar um hino de agradecimento a Deus. Um beijo no coração. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.